Já está gravando. Boa noite, pessoal. Bem-vindos, né, a mais uma palestra da Pressais da UENF. O tema da palestra de hoje é reprodução de peixes nativos, com Marcela Costa Radael. A Marcela é graduada em Ciências Biológicas pela UEMG, perdão. Ela fez especialização em Morfofisiologia Animal pela UFLA, fez mestrado e doutorado em Ciência Animal na UENF. Atualmente, ela é professora adjunta da UFOPA, é coordenadora do curso de bacharelado em Engenharia de Aquicultura e diretora do campus universitário de Monte Alegre. Sua área de pesquisa é reprodução de peixes e piscicultura ornamental. Bem-vinda, Marcela, fica à vontade. Obrigada, Kíssila. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, para vir conversar um pouquinho aqui hoje com vocês. Como ex-aluna da UENF, é sempre bom retornar às origens, né, mesmo que de forma virtual. Aliás, essa forma também já ajudou bastante a gente, né, porque facilitou essas interações que às vezes não seriam possíveis, né, devido à distância que às vezes a gente vai quando termina, né, os estudos aí na universidade. Foi pedido que eu falasse um pouquinho a respeito da reprodução de peixes, com foco em peixes nativos. Reprodução é um tema muito amplo, né? Então eu tentei... Marcela, você consegue aumentar um pouquinho o seu áudio? Estão falando aqui que está baixo. Eu coloquei no máximo, melhorou um pouco. Eu acho que é por causa da minha conexão aqui. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, tá? Para ver se melhora. Tá, ok, obrigada. Então, eu estava falando, eu tentei fazer uma abordagem mais geral, assim, de reprodução, mostrar um pouquinho de cada coisa, né? Pode ser que fique bem básico para quem já tem conhecimento na área, para quem já estudou alguma coisa, mas eu acho que vai mostrar um pouquinho de tudo e depois no final a gente pode conversar sobre assuntos mais específicos, tá? Aí, como eu estava falando com a Kíssila no início, eu vou pedir licença a vocês para manter a minha câmera desligada durante a apresentação, porque a minha conexão de internet está muito ruim. Então, a câmera ligada e a projeção costuma não dar muito certo. Tá? A internet aqui está bem precária ultimamente. Então, eu vou desligar aqui para poder projetar, tá bom? Mas qualquer coisa podem chamar também e interromper ao longo da apresentação, tá? Bom, então, só para a gente contextualizar e começar a conversar, né, a gente vai naquela historinha que todo mundo já escutou numa aula de piscicultura, né, dos primórdios da piscicultura, que é uma cultura bastante antiga, com relatos de que os chineses já tinham conhecimento das técnicas de criação de peixes, no caso das carpas, muitos séculos atrás, e de que os egípcios também já cultivavam tilápia cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então, a piscicultura é uma cultura milenar. Mas o que interessa para a gente, né, é que hoje a piscicultura ela é bastante difundida, né, e ela tem se tornado uma alternativa que se apresenta bastante viável à pesca, né, tanto em relação à pressão sofrida pelos estoques pesqueiros, quanto relacionada à exigência do mercado. Então, é uma atividade agrícola que vem crescendo rapidamente no Brasil, ela é desenvolvida em praticamente todas as regiões do país e em diversos sistemas de criação, né? Desde viveiros escavados, açudes, tanque-rede e até o cultivo indoor, que é um pouco mais sofisticado. Né? Bom, segundo informações da Seafood, o pescado ele é a proteína animal mais consumida e comercializada no mundo. Em 2018, segundo dados da FAO, 60% de todo o comércio mundial de proteína animal foi o pescado. O
brasileiro, ele come em média 10,19 quilos por ano de pescado. Aí, quando a gente se refere a pescado, a gente se refere também, né, não só a peixes, né, peixes, crustáceos e moluscos. Tá? É claro que isso é uma média, né? A gente vai ter uma variação aí muito grande de acordo com os estados no consumo real. E se a gente vier aqui para a região norte, por exemplo, o consumo é muito maior que de 10 quilos por ano, né? E regiões, talvez para o sudeste, muito menor que isso, mas a gente trabalha sempre com a média, né? Nesse gráfico de consumo per capita, a gente pode observar que ocorreu um aumento desse consumo ao longo dos anos, né? Mas uma tendência de pequena queda nesses últimos 3 anos aqui. E isso se justifica pela queda nas importações, ocorreu aí uma queda de 33% no período de 2017 a 2020, e essa queda de importação ela não foi suficientemente compensada pelo crescimento da agricultura local, né, que nesse mesmo período cresceu apenas 17%. Ou seja, a gente ainda tem muito mercado no país e não consegue suprir esse mercado interno com a nossa produção. Nesse outro aqui, só para ilustrar também, a gente observa a participação, né, da pesca extrativista, da aquicultura e da importação no consumo per capita. A gente vê que a sustentabilidade no crescimento da aquicultura ela assumiu uma liderança aqui, né, de participação de 35,3% e chega até a 40,7% no último ano, que é o de 2020. Então, assim, tem crescido, né, mas ainda é muito pouco perto daquilo que a gente precisa. E também é importante lembrar que a aquicultura, assim como boa parte das produções, né, ela sofreu um grande impacto nesses 2 últimos anos também por conta da pandemia. Bom, mas a piscicultura brasileira ela tem mantido, apesar de tudo, a rota de crescimento. Né? Em 2019, a produção ela avançou 4,9%, chegando a 758 mil toneladas, e alcançou aí o maior índice entre todas as proteínas animais no país. Então, na nossa piscicultura, a tilápia, ela avança e ela representa já 57% da produção nacional. Os peixes nativos, eles participam com 38% do total, e as outras espécies também apresentam crescimento e contribuem com cerca de 5% do total. Esses dados são os dados do anuário de 2020. Tá? Mas a gente tem que lembrar sempre, né, que essa liderança da tilápia, além da aceitação que tem no mercado, que se dá por conta também de um pacote tecnológico que já está muito bem estabelecido para a espécie, que inclui, inclusive, a reprodução muito bem nominada, além de ser um peixe resistente, que se adapta a diversos ambientes. Então, ele ainda tem se destacado às espécies nativas que não têm todo esse estudo ainda, né? A gente tenta avançar. Bom, os maiores produtores de peixes nativos em 2019, que é o dado mais recente publicado, foram Rondônia, com uma boa margem de liderança, o Mato Grosso, Maranhão, Pará e Amazonas. O Mato Grosso, que é o segundo maior produtor, ele tem 95% da sua produção dedicada aos peixes nativos. Então, a gente vê que tem um grande potencial, né, a produção de peixes nativos, mas lá também tem um grande mercado. Existem registros de produção de nativo no país inteiro, tá? Com exceção do Ceará e do Distrito Federal. Bom,
Mas tem ocorrido uma organização do setor, tá? Com o investimento dos estados em liberação de licenciamento e aquisição de insumos. O licenciamento ele é hoje um dos grandes entraves, né, para a produção. Alguns estados não têm essa possibilidade, e estão bem atrasados ainda nessa questão de legislação, mas tem se trabalhado com isso. Alguns problemas sanitários e estruturais que incluem processamento, comercialização, também causam essa instabilidade. Mas, mesmo assim, foi identificado aí um aumento de 20 toneladas na produção. É muito pouco, mas já é alguma coisa, né? E, nesse ano, já foi registrada uma maior procura por alevinos de peixes nativos. Tá? E isso projeta para a gente uma possibilidade de recuperação e crescimento do setor. Né? E aí a gente entra no que a gente veio realmente conversar, né? Que para esse fortalecimento também a gente precisa da produção de alevinos. Né? E para a produção de alevinos é importante que as técnicas de reprodução estejam disseminadas e possam ser aplicadas. E aí a gente vai falar um pouquinho de reprodução, propriamente dita, né? A reprodução, ela, por definição, é o processo pelo qual uma espécie se perpetua, transmitindo a seus descendentes as mudanças ocorridas no seu genoma. Né? E o controle da reprodução é, sem dúvida, um ponto-chave para impulsionar a piscicultura. Sem o fornecimento de alevinos, a gente não vai conseguir manter nosso plantel. Mas um cultivo, né, reproduzir nem sempre é algo simples. Né? Muitas vezes é necessário mais do que você ter exemplares de machos e fêmeas em idades reprodutivas para você alcançar o sucesso na reprodução e com seus alevinos. E aí, para começar a entender um pouquinho mais sobre reprodução, né, vamos falar um pouquinho de maturidade sexual. Né? Para se reproduzir, o animal ele tem que atingir essa maturidade sexual. A maturidade sexual nos peixes, ela depende da espécie, né? Então ela pode ocorrer durante o primeiro ano de vida, é o que ocorre em muitos teleestes. Pode ocorrer depois de mais de 15 anos de vida juvenil, através de alguns mingados, enguias, ou durante um período intermediário. Né? Alguns animais, eles morrem após o primeiro período de reprodução, que é o que acontece lá com o salmão, com as entregas, né, após aquela migração. E outros vão gerar vários desovos no ano, ou estação, ou vão apresentar um ciclo por ano. Os processos reprodutivos, eles normalmente apresentam ritmos endógenos, né, que são disparados por sinais ambientais, de modo que encaixam um período de reprodução em uma época ambiental que é favorável ao desenvolvimento das larvas e dos alevinos. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A eficiência reprodutiva das diferentes espécies de peixe é dependente dos fatores que vão atuar conjuntamente para que a reprodução venha resultar na obtenção de um grande número de larvas sadias. Né? E aí, dentre esses fatores, nós podemos citar os cuidados que vão desde o manuseio e a manutenção dos reprodutores no período pré-reprodução, e aí inclui, inclusive, o manejo alimentar, né, dessas espécies, que é muito importante, até o cuidado relacionado lá com os ovos pós-fertilização, né, todo o cuidado relacionado à manutenção desses ovos até eles eclodirem. A consolidação das técnicas de reprodução, tanto natural como artificial, foi de extrema importância para a expansão da piscicultura no Brasil. Sem essas técnicas, a gente não consegue desenvolver piscicultura.
E aí os peixes, eles possuem estratégias reprodutivas específicas, né? E aí nós os dividimos em dois grandes grupos para estudo, que são o dos peixes migradores, não migradores, e o dos peixes migradores, né? Também conhecidos como peixes reofílicos. Tá? Os peixes não migradores são aqueles que se reproduzem no ambiente, né? Então eles não vão precisar fazer migração para poder reproduzir, o processo ele vai todo ocorrer ali no ambiente. São também chamados de peixes lênticos, né? Aí, como exemplo, a gente tem o tucunaré, o pirarucu, o aruanã e vários dos ornamentais. Esses animais, eles em geral apresentam cuidado parental, eles têm uma fecundidade mais baixa, né? A fecundidade ela está relacionada à quantidade de gametas que a fêmea vai produzir. Logo, os animais com fecundidade mais baixas, eles produzem menos ovos, mas também têm ovos maiores, né? E aí gera esse cuidado parental, para que a gente tenha uma prole, uma boa quantidade de prole sobrevivendo no final. E eles apresentam um desenvolvimento gonadal assincrônico. O que isso significa? Que pode ocorrer mais de uma desova por ciclo, né? Essa é uma desova única. Já os peixes reofílicos, né, eles precisam da migração para poder reproduzir. Não tem cuidado parental, né, porque não teria nem como, eles desovam nas corredeiras, subindo os rios, né, ficaria complicado para cuidar dessa desova. E aí, por consequente, eles têm uma fecundidade alta, né, desova muito grande, uma quantidade maior, os ovos são menores e o desenvolvimento gonadal é sincrônico. Então, geralmente uma desova apenas. As estratégias reprodutivas, né, elas geralmente estão associadas ao tipo de reprodução que vai ser adotado. Tá? Então, como a gente falou, a reprodução natural, ela está associada, né, aos peixes não migradores, e aí no ambiente de cultivo, com nutrição adequada, com parâmetros de água adequada, essa reprodução vai ocorrer sem grandes problemas. Esse é o método mais antigo utilizado, né? Tanto que existem relatos já milenários de cultivo de peixe, peixes que se reproduziam de forma natural. E aí, então, se a gente tem esses estímulos ambientais adequados, um ambiente adequado, a reprodução vai ocorrer, né? A parte de desenvolvimento hormonal toda vai ocorrer. Aí, como eu comentei antes, isso é aplicado a peixes ornamentais, né? A maioria dos peixes ornamentais aí que a gente trabalha faz essa reprodução natural. Já os peixes de corte, a grande maioria dos nativos, né, eles são reofílicos, e aí necessitam de hormônios exógenos, que são os indutores hormonais para conseguir reproduzir, já em cativeiro, né, já que eles não vão fazer essa migração. Né? Claro que a gente tem algumas exceções, né, pirarucu é uma delas, ele produz naturalmente em tanque, mas os demais, em geral, são reofílicos. Então, a escolha da utilização de reprodução natural ou artificial, ela vai se dar, primeiramente, em função da espécie adotada, né, e também do tipo de controle que você quer. Né? Às vezes, a gente utiliza a reprodução artificial até em peixes que reproduzem de forma, que podem se reproduzir de forma natural. Depende muito aí do que você quer. Então, durante o período reprodutivo, o que normalmente ocorre é que o desenvolvimento das gônadas, ele prossegue, né, até certo estágio, e aí essa gônada ela vai permanecer dormente até as condições ambientais encontrarem-se apropriadas. Tá? Isso aí pode durar vários meses. Aí, tá lá no meu tanque, o ambiente foi propício, né,
a qualidade de água, de temperatura, está tudo propício para o desenvolvimento, aí vai ocorrer, então, a indução à ovulação. Ocorre geralmente pelo aumento da temperatura de água e do fotoperíodo, né, e aí o hipotálamo consegue segregar esse hormônio que vai induzir a ovulação. Bom, aí dependendo do tipo de ovo, né, aderente ou não, as fêmeas vão depositar no ninho, previamente construído no solo, ou pedras, arbustos aquáticos, enfim, existem aí diversas estratégias que podem ser adotadas para essa desova. Um exemplo disso são os cacabãs, que às vezes a gente utiliza na piscicultura, né? Aquela estrutura cheia de linhas penduradas, que funciona como um substrato, né? Ele simula ali como se fossem raízes que esse peixe vai depositar os ovos. Então, é uma estratégia que a gente pode utilizar para facilitar depois a coleta até, dos ovos. Né? Após essa desova, então, o macho ele vai depositar o líquido espermático sobre os ovos, e aí geralmente tem aquele processo de utilizar a cauda para homogeneizar a mistura, né? E melhorar a fecundação, além de servir também para oxigenar. E aí, no caso do cultivo, a gente pode só aguardar a eclosão ou ainda capturar os ovos nos ninhos ou nos substratos que a gente colocou para incubação e posterior avicultura em sistema controlado ou específico para esse fim, que é, na maioria das vezes, o sistema que a gente utiliza, né? Bom, e aí, os peixes reofílicos, né, que são aqueles que vão realizar a piracema, o sistema vai ser um pouquinho mais complexo, né? Porque ele não tem esse estímulo que ele teria no ambiente, então a gente precisa ajudar aí para que ocorra a reprodução. A reprodução dos reofílicos em cativeiro, ela só se tornou possível a partir dos estudos de indução hormonal, né? Então só a partir de estudos com reprodução artificial, e é bem recente, né? Isso aí não completou ainda nem 100 anos de começaram a fazer esses primeiros estudos. Então, vamos ver um pouquinho sobre os princípios da reprodução. Tá? Para os peixes reofílicos, a reprodução é um processo fisiológico, estacional, resultante da integração de alguns fatores que são oriundos de sistemas sensoriais. Tá? Então, esses fatores eles vão gerar uma resposta hormonal, que é denominada de eixo hipotálamo, hipófise, gônada, e é um evento assim, essencial para o desencadeamento dos processos fisiológicos que vão resultar na origem de uma prole. Tá? A reprodução de peixes é marcada por esse caráter cíclico e vai ser regulada por fatores ambientais, né? Principalmente a temperatura e o fotoperíodo. Aí, em resposta a essas variações cíclicas do ambiente, os peixes apresentam adaptação à época do ano mais favorável para a reprodução. Né? Aí a gente tem o fotoperíodo, a temperatura, a pluviosidade, a salinidade, enfim, vários controles biológicos aí que vão ajudar na definição dessa época, tá? E também, na maioria dos animais, esse ciclo, né, esse período, ele está relacionado à disponibilidade de ambiente, tá? Assim como as características adequadas do hábito. O que é importante a gente lembrar é que todos esses mecanismos, eles são fabricados, né? Podemos dizer assim, para o sucesso da proliferação da espécie, né? E tudo isso foi feito para ocorrer naturalmente no ambiente. Então, o peixe funciona como se ele estivesse no ambiente natural, tá? E aí, todo esse aparato, ele é adaptado para a reprodução ocorrer no momento que existe maior chance de se obter sucesso na
Então, por isso que todos esses fatores ambientais, eles são tão importantes. Tá? Então, para esses peixes, a migração é necessária, né, para que ocorra o desenvolvimento das gônadas, dos ovários, no caso das fêmeas, e testículos dos machos, né? Para ocorrer a maturação dos gametas e, posteriormente, a desova. Bom, e além disso também a migração, né, reprodutiva, ela permite a dispersão dos ovos e larvas dos peixes, se tratando de um ambiente natural. Então, esse movimento migratório ele é considerado um comportamento importante para modular a fisiologia reprodutiva das espécies migradoras. Então, o que a gente chama de dicas ambientais. Eles funcionam como gatilhos para desencadear esses processos, inclusive o processo de vitelogênese também, que é aquele processo de incorporação de vitelo nos óvulos, que vai ser importante depois para a sobrevivência larval, e também vai atuar no processo de maturação final e até na ovulação. Então, só para a gente fixar mais ou menos como ocorre isso, vou passar logo tudo. Então, o processo vai ocorrer assim. Eu tenho lá as variáveis ambientais, né? Essas variáveis ambientais, elas vão estimular, né, o hipotálamo do peixe. Esse hipotálamo ele vai produzir o GNRH, que vai atuar na hipófise ou na adenopófise, né? Permitindo a produção do FSH, que vai estimular as gônadas. Tá? Quando o FSH está na gônada, ele vai estimular a testosterona, tá? Através de uma enzima que chama aromatase, ele vai transformar essa testosterona em 17-detestradiol, que vai atuar no fígado, que vai estimular a produção de vitelogenina, que vai ser importante lá para nutrir os meus ovos não, né, dos peixes, para que ocorra a reprodução. Tá? Aí aqui no eixo do GNRH também, ela vai atuar na hipófise, que vai liberar o LH, que vai ser responsável por induzir a desova. Tá? No macho é muito parecido, é praticamente o mesmo eixo. Tá? A gente tem os fatores ambientais, eles atuam no hipotálamo, liberam o GNRH, atuam na hipófise, libera FSH e LH. O FSH ele vai induzir a maturação inicial e o LH a maturação final, a espermiação. Tá? E aí a gente completa o processo de reprodução. Mas aí, como a gente não tem esse estímulo, né, ambiental, esse estímulo da migração em um ambiente de cultivo, a gente utiliza chamados indutores hormonais. Tá? E aí a gente tem basicamente 3 tipos de indutores utilizados. 2 sintéticos, são o GNRH e o HCG, e o extrato bruto de hipófise de carpo. O modo de atuação deles é variável, tá? E todos têm vantagens e desvantagens. Bom, a hipófise, ela foi o primeiro método utilizado, né? E ela vai estimular diretamente as glândulas. Ela tem a vantagem que ela apresenta uma fácil estocagem, né? A metodologia de utilização dela é relativamente simples, porém não tem aquela padronização comercial, né? E sempre tem um risco de disseminação de doença ou de causar reação imune nas matrizes. Nesse caso, a dosagem que a gente vai utilizar para qualquer um deles, né, vai depender do hormônio, mas para o extrato de carpo, a gente tem aí uma dosagem padrão.
Tá? Geralmente se utilizam 2 aplicações para a fêmea, a primeira com 0,5 miligramas por quilo e a segunda com 5, intervalo de 12 horas. E nos machos a aplicação é única, geralmente, com 5 miligramas por quilo. Tá? E por ter essa metodologia relativamente fácil, né, e que é adaptada para qualquer espécie, a gente só precisa saber o peso e ajustar a dose, ela é ainda o método mais utilizado. Tá? O HCG, por sua vez, ele já foi... Ele foi introduzido a partir de 1970, né, é a gonadotrofina poliômica humana, que é aquele hormônio presente principalmente nas mulheres grávidas, né? Ele já é utilizado em dose única e ele atua diretamente na maturação das gônadas, tá? E já é usado em baixa concentração. Mas ele tem também moléculas grandes e essas moléculas elas podem estimular a produção de anticorpos. E aí pode acontecer que nas próximas aplicações a eficiência pode ser menor. Então você acaba tendo que aumentar a dose. Tá? Ele não é muito utilizado, tá? Praticamente não é utilizado, mas é bom a gente saber que ele existe. Né? E já o GNRH, ele vai atuar no início da cascata hormonal. Tá? Hoje existem vários tipos de GNRH. Ele foi inicialmente isolado, né, no peixe, mas hoje a gente tem a produção sintética. E essa produção sintética, ela já teve a conformação dela alterada, e isso produz uma meia-vida maior. Então, ele age no organismo por mais tempo, e a potência pode chegar até 100 vezes mais do que o GNRH, que é isolado do peixe. Né? É uma molécula pequena, então tem grande meia-vida, e também é resistente à ação enzimática. Tá? E existem hoje, inclusive, alguns GNRHs que já são acrescidos de antagonista de dopamina. Né? A dopamina, ela inibe a hipófise, então, com um antagonista de dopamina, você aumenta ainda mais a força do GNRH. Tá? As diferentes formas do GNRH vão ter capacidade intrínseca de indução das gônadas e vão alterar a liberação das gonadotrofinas pela hipófise. Tá? Elas têm um custo reduzido, estimulam menor resposta imune nos reprodutores, mas para a maioria das espécies não tem uma padronização de dosagem. Então, isso dificulta a utilização. Né? Porque aí você tem sempre que, como não existe essa padronização, como da hipófise, você tem que estar sempre fazendo aquela dosagem. Então, acaba sendo, o custo-benefício não é muito bacana e acaba não sendo tão utilizado. Bom, e aí para cada tipo de indutor vão existir tempos e dosagens, né, que devem ser seguidas à risca, para que a gente tenha um êxito de trabalho, uma indução a desova. E esses indutores eles podem se apresentar em várias formas, né, de pellet, líquido, pó. E aí, quando é em pellet, que é no caso da hipófise, é aquela imagem que provavelmente vocês já viram em alguma aula de piscicultura, né? Que a gente tem que macerar aquelas bolinhas, né, e homogeneizar em solução fisiológica para depois aplicar no reprodutor. Então, aquela foto clássica da indução hormonal. Bom, na reprodução em cativeiro, a primeira coisa a ser levada em conta é a qualidade dos reprodutores. Né? Isso inclui a variabilidade genética desses animais, a idade deles, o tamanho, o conhecimento da biologia reprodutiva, porque a gente vai ter que adequar os métodos às características desses animais. Né? Então, quanto mais informação, melhor. Inclusive, quando a gente vai adquirir reprodutor, né, de um outro produtor, não é da nossa produção, esse reprodutor, é bom a gente saber toda a origem dele,
né? Porque a gente precisa de animais de qualidade para gerar uma pele de qualidade. E aí, já falando das etapas da reprodução, né, para a realização da reprodução artificial, a gente tem aí algumas fases para seguir, né, que são a coleta e a seleção dos reprodutores, né? Essa parte ela deve ser o mais objetiva, o menos estressante possível para os animais. Depois eu vou falar um pouquinho mais assim, a respeito dessa questão, né, do manejo com os reprodutores. Geralmente, a gente faz a observação externa, que é o menos estressante para o animal. Né? Existem a canulação também, que a gente pode fazer para ver se o animal está propício ou não à reprodução, mas é estressante para o animal, então não é muito utilizado. Geralmente, a gente utiliza pelas características externas, que vão ser o abdômen dilatado, macio, né, a papila urogenital saliente, avermelhadinha. Para os machos, né, a gente já utiliza, para algumas espécies, verificar a aspereza, né, na nadedeira peitoral, anal, como nos brícons, né, que a reprodutiva fica áspero. Algumas espécies, como por embatar, eles produzem alguns sons quando retirado da água, né, então você sabe que ele está ali no período reprodutivo. Mas, assim, o comum também é a gente apertar levemente o abdômen do animal e aí ele vai espernear um pouquinho, a gente vê que está apto ali para a reprodução. Tá? Após essa escolha, os animais eles devem ser pesados, né? Porque a quantidade de hormônio utilizada ela é sempre relacionada ao peso do animal, então é importantíssimo que a gente faça a pesagem, identifique esses animais, né, porque eu vou transferir esses animais para um tanque com reprodutores, né, onde vão estar esses reprodutores, geralmente uma área interna, né, a área de reprodução é aconselhado que seja uma área limpa, organizada, né, a gente vai fazer isso no ambiente externo. Então, identifica esses animais, porque às vezes eu tenho um animal que tem 10 quilos, o outro tem 15, o outro tem 20, então eu tenho que saber qual animal pesou quanto para saber qual a dosagem que eu vou dar para cada um. E aí essas marcações elas podem ser feitas de diversas formas, né? Com fitinha, com marcação de picote na madeira, enfim. São várias as formas utilizadas e aí a pessoa pode adaptar ao que for mais conveniente para ela. Né? Após isso, a gente vai passar para a fase de indução, né, das fêmeas, como eu falei, pensando no trabalho com hipófise, né, a fêmea, em geral, ela vai receber 2 doses, então a gente inicia por ela, e o macho ele vai ser induzido junto com a segunda dose da fêmea. Aí depois a gente tem 2 caminhos. Né? Um pode ser deixar os animais juntos para eles liberarem as gametas lá, mas isso é arriscado, então geralmente não se utiliza, a gente faz geralmente a extrusão desses animais. Tá? E aí, seguido da fertilização e da incubação. Né? A extrusão a gente vai fazer com aquele movimento ali de massagem no sentido crânio caudal e aí vai colocar fazer deposição desses gametas. Bom, e aí que eu tinha comentado, né, que eu falaria um pouquinho a respeito dos cuidados na seleção e transporte, então só para a gente lembrar que alguns cuidados são importantes. Né? Uma é com relação à devolução dos reprodutores, né, para o tanque de origem. Ela deve ser feita o mais rápido possível, assim que terminou de utilizar, a gente volta com esses animais. É importante que a gente mantenha a mão, o equipamento, essas coisas assim, mais úmido um pouco, para evitar, né, muito murcho, perda de escamas. Isso sempre vai ocorrer, não tem muito jeito, né? Sempre vai soltar alguma escama, pode ter alguma feridinha, até porque a gente tem que levar em consideração que muitas vezes a gente está trabalhando com animais grandes, né? A gente vai trabalhar aí com animais de 30 quilos, então é um animal de difícil manejo, então acaba soltando um pouco de escama, machucando um pouquinho, mas
é preciso ter cuidado e evitar esse aumento. Tá? É recomendável cobrir os olhos do animal com pano úmido, para evitar esse estresse, ele não ficar tão agitado, evitar o máximo possível o barulho perto de onde você está manejando esses animais. É utilizável, né, a adição de água, de sal na água, como profilaxia, né, de 1 a 2% aí. E aí, questão de utilização de oxigênio. Se a distância, né, de onde você está levando esses reprodutores do tanque para a sala de reprodução, da sala de reprodução para o tanque, for muito longa, aí recomenda-se a utilização de oxigênio nesse trajeto, senão não tem necessidade. E para alguns peixes que se debatem muito, são muito estressados, aí pode até utilizar também alguns anestésicos na água para mantê-los mais calmos, mas a gente evita esse uso também. Tá? E aí, voltando lá à extrusão, né? Quando a gente adota a extrusão, também são importantes alguns cuidados. Né? Quais cuidados são esses? Com as papilas urogenitais, né, elas devem estar sempre limpas e secas, tanto para evitar a contaminação por fezes, urina, água e sangue. Né, e essa limpeza ela pode ser realizada aí com um papel toalha, um tecido seco, enfim. Esses reprodutores eles devem ser preferencialmente envoltos num tecido macio, né, para evitar essas abrasões que eu comentei anteriormente, então para facilitar também você segurar esse animal. E aí são realizadas massagens, né, delicadas ali na cavidade colônica, no sentido crânio-caudal, e vai se proceder à coleta de sêmen e dos ovócitos, tá? E aí, para essa coleta, é importante lembrar também que os recipientes que forem serem utilizados, eles têm que estar secos, né, para que não ocorra a ativação dos gametas antes do que a gente quer, né? E por que, né? Precisa estar seco. A fecundação do óvulo de peixe, vocês acredito já devem ter visto isso em alguma aula de reprodução, ela é um pouco diferente daquela que a gente está acostumado, né, ver lá nas aulas de biologia. O óvulo do peixe, ele tem um orifíciozinho já, pronto, por onde o espermatozoide vai penetrar, que se chama micrópila. Né? E em contato com a água, a micrópila fecha. Então, se eu molhar esses gametas antes, eu não vou conseguir fazer minha fertilização, tá? Porque o meu óvulo vai se hidratar, esse canalículo ele vai se obstruir e aí a desfertilização. Então, a gente tem que manter tudo muito sequinho. Aí, só posteriormente a mistura, né, dos ovócitos e dos espermatozoides, quando eu misturar eles ali bonitinho, homogeneizar, eu vou adicionar água. Aí eu vou precisar adicionar água para ocorrer a fertilização. E aí, para que a gente tenha uma taxa de fertilização alta, também é necessário que a gente tenha o sêmen e ovócitos em boas condições, né, de utilização. E aí podem ser feitas algumas avaliações pré-fertilização, né? Para o sêmen, a gente pode avaliar a motilidade, duração da motilidade, concentração, característica morfológica do espermatozoide, todas essas coisas. Para os ovócitos, né, a gente já observa